Albert Einstein, com certeza, é uma das personalidades mais famosas de todos os tempos. Einstein é o sinônimo de gênio. A maioria das pessoas não faz ideia da importância que Einstein teve na ciência. Se você perguntar para uma pessoa aleatória, por exemplo, muito provavelmente ela não vai saber te dizer o porquê Einstein era considerado inteligente, o porquê dele ser tão importante para a ciência, já que ela não conhece a teoria da relatividade nem o efeito fotoelétrico, mas conhece Einstein de alguma forma. Seja na cultura pop, ou até mesmo por ter ouvido o nome de Einstein na escola, Einstein é muito conhecido, é um dos cientistas mais populares de toda a história. Ao lado de Newton, e vamos dizer também Galileu, vai? Galileu até que é bem conhecido também. E como toda personalidade conhecida, sempre terá alguns mitos sobre essa história. Um dos mitos mais famosos sobre a história de Einstein é das famosas frases que ele nunca disse. Frases essas que costumam estampar principalmente as páginas de coaches, né, os malditos coaches, que usam da imagem de Einstein para elevar o poderio da sua frase. Frases que ele nunca disse na vida, mas que por algum motivo estão sendo atreladas a ele. Mas um mito também que é muito persistente em relação à história do nosso físico alemão é em relação à sua vida estudantil, que corre aí pela internet e muitas vezes também de boca a boca, é que Einstein não era um aluno brilhante, que ele não tirava notas boas na escola e por isso ele era extremamente detestado pelos seus professores. Ok, eu vou adiantar logo e te dizer que isso é um mito, e é um mito muito grande sobre a história do nosso físico. É sempre bom esclarecer aqui que Einstein sempre foi bastante inteligente. Quando pequeno, ele já se interessava pela ciência, já se interessava pela natureza. Mas quem nunca usou a famosa desculpa, né, para o seu pai e para sua mãe, quando chegava com um boletim totalmente vermelho para eles e dizia assim: se Einstein tirava notas ruins, imagine eu, não é? Quem nunca usou essa desculpa? Porém, eu sinto muito em acabar com o seu sentimento, eu sinto muito em bater no seu coraçãozinho, mas isso é um mito. Esse mito ele surgiu quando Einstein ingressou no Instituto Politécnico de Zurique, que é conhecido por ETH. Ele entrou nesse instituto para cursar física e matemática, porque o Einstein ele queria se tornar um professor. Na época, o professor ele tinha uma influência muito grande no meio científico, ele tinha uma influência muito grande no meio acadêmico, e o Einstein queria ensinar em uma faculdade, né? Ele queria ensinar em uma universidade. Então ele entrou no ETH, ou ETHZ, né? Se você quiser encaixar o Z de Zurique, e com ele estudavam outros 5, né, alunos que buscavam essa formação de física e matemática. Dois desses 5 alunos que foram colegas de Einstein era nada mais nada menos que Mileva Maric, a famosa Mileva, que seria a futura primeira esposa de Einstein, e seu amigo matemático Marcel Grossmann. Ele foi um matemático brilhante, teve uma carreira curta, mas brilhante. Ele é muito pouco conhecido e com certeza no futuro nós teremos um vídeo sobre o Grossmann. E ele teve participação muito importante na teoria da relatividade, tá? A gente vai falar mais sobre isso no vídeo sobre ele. Então o mito ele começa aí, quando Einstein ele entra no ETH para cursar física e matemática. Só que esse mito, na realidade, ele é um puro erro de interpretação de dados. Diferente da maioria dos cursos do ETH, esse curso em específico que o Einstein estava fazendo, ele não contava com presença obrigatória. Ou seja, o aluno ele poderia faltar quantas vezes ele quisesse. Ele também não tinha uma grade de disciplinas obrigatórias. Os alunos frequentavam as disciplinas que eles quisessem. A única coisa obrigatória é que todos deviam ser submetidos a 2 grandes testes, né? 2 grandes provões. Cada teste desses tinha 5 provas, que iam de disciplinas como álgebra linear, cálculo, então eram 5 disciplinas em uma única prova. A nota máxima desses 2 exames era 6. Se você tirasse um 6, você alcançou a nota máxima possível nesses 2 provões. E a mínima para você passar é acima de 4. Se você fazia o provão desse curso do ETH e tirava um 4, você já reprovava. O mito é um erro de interpretação de dados justamente por isso. Como a nota máxima dos exames do ETH era 6, que é considerada uma nota relativamente baixa aqui no Brasil, então se o Einstein tirasse um 6 nessas provas, o cara que olhasse para a nota sem conhecer as regras dos testes do ETH, né, desse curso do ETH, ele iria pensar que o cara tirou uma nota baixa, entende? Para o gênio que o Einstein é, porque a gente imagina o Einstein, a gente pensa que ele tiraria um 10, ele tiraria um 9,5, por exemplo, porque ele era um gênio, era muito inteligente, mas aí você olha para os dados históricos e vê uma nota do Einstein próxima de 6, então é um erro de interpretação de dados, é um erro de interpretação de fatos históricos. É tanto que no primeiro exame do curso, né, não tem 2 exames, um acontecia no meio do curso e o outro acontecia no final, que era o exame final. No primeiro exame do curso, o Einstein alcançou a maior nota da turma, 5,7.
Aqui eu estou colocando a imagem na tela, vocês podem ver, que é o manuscrito de 1898 mostrando as notas da turma no primeiro exame. Vocês veem que nós temos o aluno Erhardt, o Einstein é o segundo, o Grossman, o Dupasquier. Por que a Mileva Maric não está nessa lista? Porque ela não fez o exame junto com eles. Ela fez no meio do ano seguinte e ela foi aprovada. No primeiro exame ela foi aprovada. E nota que o Einstein tirou a maior nota da turma, um 5,7. No decorrer do curso, o Einstein ficou muito chateado com seus professores. Não porque ele não conseguia aprender com o método que eles usavam, né? Muitos dizem que o Einstein ele não conseguia aprender com o método tradicional. Não é que ele não conseguia aprender com o método tradicional, ele não gostava do método tradicional. É diferente. Ele achava que algumas disciplinas que eram importantíssimas para a formação científica dos estudantes não eram abordadas pelos professores, eram deixadas de lado. Uma dessas disciplinas era uma das favoritas do Einstein, que era a literatura científica contemporânea. Ele acreditava que ela não poderia ser deixada de lado e ele começou a faltar às aulas para estudar a literatura científica contemporânea. Ele começou a tentar convencer os professores a ensinar. Mas como os professores diziam que não, então ele passou a faltar a aula para estudar essas disciplinas que ele achava importante. Só que o Einstein era um gênio, o Einstein é inteligente, só que o Einstein não era adivinho. Então, se ele faltava às aulas, ele perdia conteúdo. Ele não fazia ideia de onde os professores estavam. Então, no final do curso, ele já tinha perdido muitas aulas e estava se aproximando do exame final. E agora, como é que o Einstein iria estudar para o exame final? Aí ele pede ajuda do Grossman. Olha o Grossman aparecendo aí. O Grossman tem uma importância muito relevante na história do Einstein. Ele pede o caderno do Grossman para estudar. O Einstein sempre via ele como um cara muito centrado, muito organizado, muito competente. E ele pegou o caderno do Grossman para estudar pelo caderno do Grossman. Porém, como já estava bem em cima do exame, ele não conseguiu alcançar o mesmo desempenho que ele alcançou no primeiro. A nota dele foi um 4,91, né? Praticamente um 5. Quase que um ponto abaixo da nota máxima do exame, né? Que é uma nota boa até, mas pelo fato de ser 4,91 foi suficiente para ele passar. Só para você ter uma noção, a Mileva tirou um 4 na prova, no exame final, e ela foi reprovada, gente. A Mileva ela foi reprovada. Porém, as faltas do Einstein não interferiram dele passar do curso. Porque, como eu disse, a regra desse curso do ETH era que as faltas não importavam, né? A presença não era obrigatória. Só esses dois exames que eram obrigatórios. Se o Einstein tirou uma nota muito boa no primeiro e uma nota até que boa no segundo, ele passou, então as faltas ele não importavam. O problema era que os professores, eles olhavam para essas faltas do Einstein e começaram a circular uma fama entre eles que o Einstein era o aluno irresponsável, que ele não era comprometido. E olha só, como os professores na época eram muito influentes no meio acadêmico, eram professores famosos, cientistas renomados. A fama que o Einstein teve com eles, de um aluno desinteressado, acabou afetando sua carreira. O Einstein ele queria sair do curso já para ensinar na universidade, ele não conseguiu. O Einstein teve que contar mais tarde com a ajuda do pai do Grossman para ele entrar em um laboratório de patentes. Né? Ele conseguiu seu primeiro emprego em um laboratório de patentes, que era longe do que ele queria, né? Que era um cargo numa universidade. Então os professores não queriam ele como assistente, as universidades não queriam ele como professor. Depois que ele se tornou famoso, né? Depois que ele se tornou o Einstein conhecido no meio acadêmico, no meio científico, é que as universidades faltavam brigar, né? Se bater para ter o Einstein como professor. Mas até lá ele penou por conta dessa fama que ele criou nos professores. Então, galera, isso que o Einstein tirava notas baixas é um mito. Ele era um aluno muito inteligente, desde criança. Desde criança mesmo ele se mostrava um aluno muito inteligente. Essa fama que ele criou com os professores é porque ele discordava dos professores. Ele dizia que a maneira como eles ensinavam não era a ideal. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal do Mundo Físico para não perder o conteúdo. Passa lá na página do Mundo Físico no Instagram e não esqueça de deixar sua curtida. Até a próxima, pessoal.